Cristão, com o pastor Renato Costa. Seriedade com a palavra de Deus. Em um papo descontraído com seus convidados. Papo de Cristão. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Segunda-feira é dia de papo de cristão. É aqui, claro, na Missões Web. É só na Missões Web o papo de cristão. E final de semana passou, né? Já entramos na semana. Como é que foi teu final de semana? Como é que foi, né, a sua vida junto com a sua família, na sua congregação? Foi bênção? Amém. E se também não foi tão aquilo que você esperava, continue confiando, continue crendo, continue buscando que Deus com certeza na sua infinita misericórdia está preparando grandes coisas para você. Está eu aqui, o pastor Renato Costa, e aqui o presbítero Almir José. Fique à vontade. Amém, a paz do Senhor Jesus. Ótima segunda-feira para todos. Ótima noite, estamos aqui nesse Papo de Cristão, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, e que Deus possa iluminar o nosso entendimento de cada um, que nós possamos, né, assim, ter maior esclarecimento da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos conduza nessa hora, amém? Ô, glória! Boa noite a você. Eu aqui, o pastor Renato Costa, tirar aqui o Ô, glória! Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Você que está aí ligadinho na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Mais uma segunda-feira, né? Eu, você, Espírito Santo, junto com esse horário, presbítero Almir, marcado, né? Um horário que nós vamos passar as escrituras, ler, conversar, debater, né? Não para escândalo da igreja ou para divisão, não, mas para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, né? Se a gente não crescer na graça e no conhecimento, não tem como seguir adiante, nós vamos ficar presos, amarrados, acorrentados aos rudimentos passados, não é isso? O apóstolo Paulo nos exorta, né? Exortar uns aos outros, com sabedoria, com paciência, né? Ajudando um ao outro a se esclarecer, ter o conhecimento real, né? É isso aí, conhecimento verdadeiro da palavra, né? É bênção, é bênção. E hoje nós estamos lá em Gálatas, capítulo 3, mais específico, ali, verso 10 até o 14, 15, 16, né? Vamos falar um pouco da lei, vamos falar um pouco das bênçãos, né? Como é que nós fomos alcançando essas bênçãos, né? A Bíblia fala que nós alcançamos as bênçãos de Abraão, né? Que veio pela descendência de Abraão. Eita, meu Deus, hoje tem muito assunto para mim e para você. Então, vai compartilhando, vai deixando seu like, você que está aí no Facebook. Mais tarde, lá no YouTube, o vídeo vai ser posto. Não estamos ao vivo pelo YouTube hoje, mas brevemente temos que alcançar alguns inscritos, porque o YouTube, ele me deu uma meta maior. Então, tem que ter pelo menos de 300 a 400 inscritos para eu começar novamente a fazer live pelo YouTube. Eu conto com você. Vai lá no YouTube da Missões Web, se inscreve, ativa o sininho e fica lá, né? E nós vamos também voltar a fazer essa live junto pelo YouTube. Gente, não é para ganhar dinheiro, Não. Aqui é um lugar que não temos fins lucrativos. É para poder o Evangelho alcançar mais pessoas, né? Mais pessoas sendo esclarecidas. E nessa fé, juntos, unidos como o corpo de Cristo, né? Podemos bater no nosso peito e dizer: nós somos a igreja de Cristo e não vamos retroceder, vamos adiante. Pode perseguir, pode apontar. Nós já sabemos, porque bem sabemos, lemos as Escrituras e sabemos que todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que o busca e o segue, né, pega a sua cruz e vem. Ele não prometeu, né? Ele não prometeu um churrasquinho. Não, ele prometeu: olha só, serás vós perseguidos pelo meu nome, serão mortos. Barão, o Evangelho não é bem assim como você imagina ou como muitos estão te contando, né? Não é aí, presbítero, né? Mais ou menos assim?
uma temporada na praia, nada. Puxa, meu jatinho, né? Puxa, nada disso. Eu já quero mandar um abraço aqui para o mestre Guido. Hoje o Fluminense, que ele é tricolor, o mestre Guido, né? Tá lá hoje para ele, ó. O Fluminense hoje passou à frente aí, ó. Seguiu adiante na Copa do Mundo da FIFA de futebol, né? Então, parabéns aí pro Fluminense, parabéns pro mestre Guido. Um abraço aqui pro tio Claudinho, que esteve no sábado aqui fazendo uma visita. Muito obrigado pela visita, né? Deus abençoe. Mandando aquele alô para o Davi Rocha, mandar aquele alô para as missionárias Ivonete e também a missionária Tamir, seu esposo, né? Pastor Irã, a esposa, a pastora Ana Paula. Enfim, Deus abençoe. E vamos seguir, né? Gálatas capítulo 3, né? A gente vai começar por uma leve conversa, uma introdução. Você que está aí ouvinte, compartilha. Eu quero mandar meu abraço aí para você que é do Rio Grande do Norte aí, que tem dado uma audiência legal para Missões Web. Deus abençoe. E também, é claro, para Goiás, Rio Verde, né? A nossa ouvinte número 1, Ivone, né? Ô, Glória! Vai ter surpresa, né, irmão? Ô, Glória! Né? Então, hoje é um grande debate, presbítero Almir. Tem gente que amaldiçoa o outro e diz que as palavras têm poder. Contraversa o outro grupo que diz que quando está em Cristo Jesus não há condenação e não há maldição sobre aquela pessoa. Como é que a gente vê e enxerga essa divisão teológica, né? Hoje as pessoas se dizem sacerdócios e dizem que tem um poder para amaldiçoar, que não segue desse jeito, né? Não recebeu minha bênção, então você está saindo embaixo de maldição, não está saindo de bênção. Como se existisse, como poderia existir uma coisa dessa. Olha só, eu não vou ficar mais aí, houve uma desavença dentro de uma congregação, que isso é normal, até naqueles tempos atrás, até na igreja primitiva, Paulo, desavença, não que Paulo discutiu de uma maneira, ele olhou para Pedro e falou, olha só, você não está vivendo de acordo com o evangelho, chamou a atenção do Pedro na frente de todos. Isso é normal dentro de uma congregação para ela crescer sadia. Isso. São paradoxos que tem que ter, tem que existir, para ela poder crescer sadia, porque onde há uma visão só, onde não tem como, né, irmãos, onde tem que ser dessa forma, a regra é essa e acabou. Creio que nós estamos lá para obedecer os nossos líderes que ali estão, porque capacitados por Deus para guiar um povo, dar força quando um está mais caído, né, outros são chamados para ter uma boa leitura, uma boa pregação, outros para ter um bom ensinamento. Ninguém é super crente, tem isso tudo, tá? Então, aí tem uns que gostam de ser tudo ao mesmo tempo, mas não vai conseguir. Não. Então, você pega uma coisa, faça uma coisa só bem feita, aquilo que Deus te chamou. Né? Quer misturar tudo, quer liderar a igreja, quer ser o ensinador, quer ser o doutrinador, quer ser isso, quer ser aquilo, acaba não fazendo nada perfeito, acaba fazendo tudo uma confusão. Né? E aí tem essa. E aí muita gente me procurou, o presbítero, pastor, por que você não faz um programa lá, que fala sobre bênção, sobre maldição? Porque, como no outro programa antes, eu recebi aqui uma mensagem lá de Minas, de uma senhora que na igreja dela era o seguinte, quando entrava para o culto, os homens de um lado e as mulheres do outro. Mas quando acabava o culto, tudo era normal, embora, mas dali dentro tinha que ter as mulheres de um lado e do outro. E ela me perguntou se aquilo ali era bíblico, se aquilo ali... Eu falei para ela, eu não vou arrumar confusão na congregação de ninguém. Só falei para ela o seguinte, leia a Bíblia. Por favor, gente, estude a Bíblia. Tem muitos aí que dizem ser teólogos, dizem ser teólogas, mas vivem ensinando leis. Para quê? Para que se possa ter o controle. Mas bem eles sabem que aquilo ali já foi. Mas para ter o controle sobre as pessoas. E muitos que nós viemos aí, como eu acabei de falar, e, poxa, o pastor me amaldiçoou. Falou que eu não saí debaixo de bênção, que eu estou debaixo de maldição. Ele é o sacerdócio, ele tem esse poder. Então, as pessoas padecem, presbítero amigo, porque não conhecem a Bíblia. E começam a se colocar julgos pesados sobre essas pessoas.
E os que colocam esse jugo pesado não movem nada para ajudar essas pessoas a carregarem. Assim o próprio Jesus falou em Mateus, né? Vós, escribas, fariseus, então, né, que percorrem quilômetros, distâncias para fazer discípulos, prosébios seus, discípulos seus, Sim, quando consegue isso, transforma duas vezes mais filhos do inferno do que filhos de Deus. Por quê? Pelo ensino, pelo peso, pelo que joga, né? Então, tem muitas pessoas aí no presbítero Almir que estão oprimidas dentro das congregações, ainda não encontrou a liberdade, não encontrou a libertação, não porque, vamos dizer assim, não procurou, mas chegou a um lugar que é ensinado a ficar preso a regras, a ficar presos em rituais, em sacrifícios, né? Como é que a gente vê isso? Você tem visto isso também, prefeito? Porque as pessoas têm me procurado bastante para falar sobre isso. Uhum. Como o pastor Nuno já mencionou, na verdade, a falta de conhecimento acaba nos tornando prisioneiros de ensinamentos de outros, né? Verdade. A gente está no regime, a gente está no regime e só absorve aquilo que nos ensinam, absorve só a regra de um local, e a gente não procura, a gente mesmo não procura, né, ter o conhecimento tanto para agregar aquele sistema, aquele local onde você está, e para ganhar conhecimento, para crescer, crescer no conhecimento, no entendimento, até mesmo para chegar um dia ser o líder daquele local, ou pelo menos para saber a verdade, veracidade daquilo que está sendo ensinado. Quando a gente passa a realmente procurar a ler a Bíblia, ler a palavra, a gente começa a ter o conhecimento, ter o entendimento do que realmente Deus quer para a gente. Verdade. O que é que Deus quer para a gente e o que o homem está passando para a gente. Sim, tem locais que ensinam de certa forma. Eu, por exemplo, te falo que, pelo que entendi, fui ensinado ao longo da vida, né? Hoje já fugi desse sistema, no caso. Dessa Dessa sanha humana. O modo de ver, modo de ensinar. Quanto, às vezes certo costume ou certo ensinamento numa igreja, às vezes se dá, né, como o apóstolo Paulo mandou cartas a Gálatas mesmo, né? Quando eles queriam viver sobre um modo que já era passado, mas às vezes, em certo local, o dirigente vai colocar uma regra, né, justamente para que não haja confusão naquele local, ele tendo conhecimento da índole de cada um, do povo, né, para não que haja confusão naquele local, ele faz uma regra. Mas que nós possamos ter o entendimento pela palavra, pessoalmente seguir por ordem no culto. A gente mesmo ter uma ordem, né, de sobreviver, de respeito, de cultuar, de respeitar, até por temor a Deus, não propriamente a liderança, mas tendo temor a Deus e prestando um culto de raciocínio, né, racional. É o culto racional, Romanos 11, 12. Isso. Ou 12, Romanos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10, até o 12 aí. Fala do culto racional. Isso. Então, no caso, tendo temor a Deus, a gente vai respeitar aquela liderança e procurar, né, ser um cristão de caráter, para que não sejamos irrepreensíveis. Sejamos irrepreensíveis, para que não sejamos repreendidos, né, onde estivermos. Então, pelo conhecimento da palavra,
não sermos prisioneiros, aprisionados, mas, né, seguidores realmente de Cristo. É verdade, e quando fala em João 8,32, que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, é o conhecimento da verdade, é o conhecimento da palavra, é o conhecimento de Cristo, para que a gente possa chegar até essa libertação por completo, como está lá que em Coríntios, que a gente vamos ser moldados de glória em glória. Eu entendo bem que a Bíblia ela tem um período, começou ali, começou lá no início, né? Gênesis, a Bíblia vai dizer que já que é o início, Gênesis, início, tá ali, então tem uma passagem, tem coisas que ficaram, que são transitórias, que como eu falo sobre a lei, pastor, mas então, sem a lei, a lei, a gente já sempre falou isso uma vez, falaram isso para mim, então rasga a lei, não é questão de rasgar a lei que foi ali contada a história de Moisés, passou ali, e quem pediu a lei, quem pediu foi o homem, quem deu a lei foi Moisés. Não os 10 mandamentos da lei. 600, os 10 mandamentos continuam. Não matar, não roubar, não adulterar, amar o teu próximo. Mas aquele montão de lei que foi o homem pedindo, porque havia muita decisão entre eles, muita confusão, e foi pedir a Moisés lei. E foi para aquele período que a Bíblia vai falar, a gente vai começar a ler, né? É uma introdução para a gente não vir jogar logo a Bíblia, jogar para a gente. Você pega a sua Bíblia lá, cara, e começa a acompanhar a gente. Você que está aí, na Missões Web, você que está aí em Amazonas, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, pega a sua Bíblia e acompanha. Ela tem períodos, a Bíblia. Porque se nós fosse, e tem os costumes, e muitas leis foram dadas conforme os costumes daquela época. E as leis foram... Os povos, exatamente. Então tem coisas que já não cabem mais pra gente aqui na frente. Como eu falava, você quer viver pela lei? Então não corta o cabelo, irmão. Faz a barba. Ué? Não, mas aí se pode, se não pode? Foi tudo. Como é que funciona isso? Então a gente vai entender um pouco sobre essas coisas. Esse é o pensamento que já vinha batendo, já vinha pensando. Hoje, esse dia eu comentei anterior, que eu ouvi a pregação do rapaz, a gente vai começar por Abraão, mas uma pregação levou até Adão. Até Adão. Até a queda. Ou seja, um pensamento, um raciocínio, precisaria da lei, se o homem obedecesse, vivesse sob obediência, não caía. Precisaria de haver lei. Até mencionamos não sei se mencionamos, mas se mencionamos no programa passado, Jó. Um período que Jó não tinha lei, mas ele procurava obedecer a Deus, ele procurava ser íntegro, era íntegro sem precisar de ser imposto uma lei sobre ele. Exatamente. Ou seja, ele já tinha autoconsciência de temor a Deus, ele tinha autoconsciência de temor a Deus. Ou seja, ele procurava, como é que é? Se os filhos, ele procurava agradar a Deus, ofertar a Deus, Se acaso os filhos dele tivessem cometido algo errado contra o Senhor, tivessem blasfemado, pecado contra Deus, ele procurava logo se acertar, se consertar, se caso tivesse errado. Ou seja, então, quem ensinou isso para ele? Quem falou para ele que tinha que fazer isso aí para Deus? Exatamente. Ou seja, e Adão e Eva foi a mesma coisa. Deus falou, olha só, deu uma ordem, naquela árvore ali você não vai... Ele transgrediu a lei. E a lei, quando ele transgrediu ali, o que aconteceu? Ele ganhou um castigo? Foi sair do Éden, perecer. Mas Deus não o fulminou, Deus não o matou. A graça o alcançou. O que é a graça? O perdão. Já fala que o perdão ou o favor que a gente não merecia, mas mesmo assim recebemos de Deus. Segundo ali, a fala ali, a ordem no caso ali, seria se comer, morrerás. Mas morrerás não de ser fulminado. Ele passaria a morrer. Não teria mais a vida eterna ali. Então ele passaria a morrer, ou seja, teria tempo de vida. O tempo de vida até chegar à morte. E é interessante, presbítero, que a gente vê que
é temporária. Você vê que as coisas vão fazendo de acordo, que ele falou assim, ó, do fruto da sua semente sairá um que pisará a cabeça da serpente. Olha o tempo, essa ordem, né? Foi nascendo, né? Até chegar a Jesus. E chegou o tempo de Jesus. E a Bíblia vai falar aqui no livro de Gálatas, eu falo até assim com um sorriso, porque se eu dependesse da lei, eu estaria condenado, não alcançaria a salvação, eu seria maldito. E graças a Jesus, né, que nos deu essa graça, esse perdão, através dessa nova aliança, né? Ele fala de uma nova aliança. A misericórdia do Senhor nos alcançou com a graça de Cristo. E ele fala que toda a lei se cumpriu em Cristo. Toda. Né? Foi o único que conseguiu. Nós vamos começar agora a falar, para não ficar só nos nossos achismos, né? Nós vamos para a palavra. Mas antes da palavra, irmãos, eu vou colocar aqui uma música, não vou dizer que é um louvor, é uma música que fizeram com todo carinho, que mandaram para mim. Quero agradecer o Marcos, lá dos Estados Unidos, Flórida, que fez essa música, né? Fez os vídeos que vocês veem nas redes sociais, né? Que fez o Papo de Cristão com muito carinho, e isso é bom, saber que tem pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam no que nós falamos, e se sente bem pelo que nós falamos aqui, não se sente bem de forma que vai agradá-los, mas constrange e faz as pessoas irem meditar e ler a palavra, porque elas estão acostumadas só a ouvir, mas não estão querendo ir ali fazer que nem o povo de Belém, ir lá e conferir. Escutam as pregações e não vão lá conferir, né? Eu vou colocar aqui, tá? Só um pedacinho, tá? Vou colocar só um pedacinho. Olha que coisa bela, gente, que bênção de Deus. Que bênção de Deus. Sentamos juntos pra conversar, na mesa simples, luz a brilhar. Parece que ele estava aqui quando ele fala. Muito legal, vida a guiar no coração. Parece assim, meu Deus, o como é que você amor entrou vai na sala? pulsar. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Fé que nos sustenta, nossa direção. É Cristo o centro da nossa união. Ô, glória! Entre risadas. Então, gente, só um trechinho, né? Porque é 3 minutos e pouco, né, a música, mas ela vai entrar lá na plataforma lá da rádio, vai fazer parte dos louvores tocados ali na rádio, né? Essa bênção que nós recebemos, e Deus é maravilhoso o tempo todo, e é muito bom que Deus a abençoe, né? E para não ficar só, né, a nossa ouvinte número 1, né? A nossa ouvinte número 1 também participou, né? Vai participar aqui da gente, do programa aqui com a gente. Olá, pastor Renato e irmão Almir José. Glória, Deus abençoe. Tudo bem? Quero dizer que estamos aqui em Rio Verde, Goiás, a gente assistindo o programa Papo de Cristão. Eu, Ivone, eu, Elis, e o Luizinho, né, que é o meu esposo, eu e Elis, e o Luiz. Estamos aqui curtindo o Papo de Cristão. E gostamos muito, né? É uma bênção poder ouvir a palavra de Deus através de vocês. E aí do Rio de Janeiro, né? As mensagens são muito edificantes e nos fortalecem na fé. E quero dizer que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, né? Continue abençoando grandemente vocês, a vida e o ministério de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Aonde há 2 ou 3 reunidos, Deus se faz presente. E nós que agradecemos a você, né? Confiar, a gente entrar dentro da sua casa, do seu lar, através da Rádio Missões Web, né? Para levar a palavra de Deus, luz, né?
Nós que agradecemos pela sua audiência, por nos acompanhar há muitos anos. Ela já é a ouvinte número 1 da Rádio Missões Web. Deus abençoe a nossa irmã Ivone lá de Goiás, Rio Verde. Deus abençoe. Ô, glória! Então, isso que nos faz, irmãos, é seguir adiante, seguir em frente, né? Ver que conseguimos levar luz, conseguimos levar a palavra de Deus sem um traço de religiosidade, sem querer escolher para quem falar. Não. Ouça quem quiser ouvir, veja quem quiser ver. Não estamos aqui atrás de like, curtidas, nada disso, de fama, nada disso. Então, nada disso. Esse é a cruz que Cristo falou assim: olha só, quem quiser me seguir, siga, mas pegue a sua cruz, carregue. E é muito gratificante, irmãos. E vocês não fazem ideia da alegria que eu estou sentindo, né, o presbítero aqui, né, por receber esse carinho da nossa querida irmã Ivone. Glória! Né? E estamos orando, tá, irmão? Estamos orando, estamos aí ligadinhos aí na oração aí, tá? Então vamos embora. Gálatas. Começa tu, começa eu. Vocês falaram do louvor da música, né? Parece que o abençoado lá, parece que ele olhou, entrou, o Espírito Santo trouxe, ó, vou te levar como é que é lá, uma mesa simples, um lugar bem simples, o papo é de irmão para irmão, é a Bíblia aberta, é assim, parece que eu trouxe ele aqui. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus, muito obrigado. Então vamos lá. Gálatas 3, vamos começar do 10, ou se quiser começar de cima, né, que ele vai falar, insensatos Gálatas, porque eu quero reduzir o que eu quero falar, né, para não ficar tomando muito espaço a gente não chegar lá onde a gente não... Quem vai dizer só, ele estava cobrando aqui no início, os Gálatas, por quem fez eles negar a fé, né? Quem fez eles voltar aos primeiros rudimentos ali. Pode começar no versículo 6, começa assim como Abraão Isso creu aí. em Deus. Isso lhe foi imputado como? Justiça. Isso aí. Por crer, né? Por crer. Entenda bem você, meu ouvinte, você que está aí. Abraão, ele antecedeu a lei. Não era no tempo da lei. Ele foi imputado como? Justiça, por quê? Creu. Nós vamos chegar mais. O irmão está com a vista melhor que a minha. Pode ler, irmão. Imputado como justiça. Sabei, pois, que se dá a fé, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Até aí, para a gente começar logo nesse pedaço aí. Ele vai falar os gentios, né? Pelo menos eu vou deixar uma palavra que eu fiquei sobre esse versículo, não tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou o primeiro evangelho a Abraão. O evangelho a Abraão, dizendo todas as nações que serão benditas. Todas as nações serão benditas. Abraão não tinha lei. Nós somos descendentes das bênçãos de Abraão. Nós fomos abençoados não através da lei. Nós fomos através da justiça pela fé. E ele falou para os gentios. A lei ela foi dada para um costume judaico. A lei foi dada para um povo judeu. Os hebreus se tornaram judeus, né? Mas foram andando, o povo hebreu. Então ele foi dado para os judeus, um costume diferente. Um monte de costumes totalmente diferentes que tinha os gentios. E quando ele se endereçou àquela palavra, tanto que naquele tempo, para você alcançar ou ser abençoado ou alcançar a salvação, você tinha que se converter ao judaísmo. Você tinha que virar um judeu, você tinha que ser batizado. O batismo das águas ele veio com a prática judaica. Por isso Jesus foi batizado. Jesus era judeu. E por isso que João Batista batizava. Porque tinha que cumprir a lei. Pois é tão fácil de você enxergar isso.
E aquilo tudo foi direcionado a um povo, e esse povo era o povo. Por que então só os judeus cumpriam aquela regra? Por que os samaritanos não cumpriam? Porque os filisteus, cada um tinha ali um povo, aquilo ali foi dado ao povo judeu por Deus. Então, há uma diferença muito grande. E aqui Abraão foi tomado para que nós conseguíssemos a fé pelos gentios. Olha só, nós vamos chegar lá quando Jesus veio, quando ele falou, né, não existe mais macho, nem fêmea, nem grego, nem judeu, né? Tudo agora, o véu foi rasgado. Poxa, então uma coisa bem clara, e gente, você que está nos acompanhando aí, meu amado, você que está aí me acompanhando, minha amada, essa é a visão minha, o presbítero Almir, do pouco que eu li, pouco a gente estuda, né? Um pouquinho na Bíblia. Então, quando você pega alguma coisa que você lança, a Bíblia é feita cheia de costumes, de tempos. Né? Na época dos reis, os reis tinham um monte de mulheres. Salomão teve, acho que 900 e poucas, né? Yeah. Né? Aquele tempo e hoje. Aqui na graça é o quê? Seja marido de uma mulher só, casado, né? Então mudou bastante daquele tempo para cá. É isso que eu tenho falado sempre, querido. Vai chegar na hora, vou chegar a parte de onde veio falar sobre maldição. Preste bem atenção. Você que está em casa aí. Às vezes você está levando um peso que não é seu. Uma carga que não é sua. E estão colocando esse peso sobre você. Você às vezes está aí desanimado, está cansado. E sem força para seguir adiante de tanto peso que você carrega. Jesus ele falou que o fardo dele é leve. E o seu jugo é suave. Poxa, pastor, mas você só vive falando que está cansado, que faz... Não, é diferente. Eu trabalhar para Jesus, não precisa ninguém me mandar eu fazer. Não precisa ninguém falar isso, aquilo, não. Há uma coisa dentro de mim, falando de mim, que me expõe, me faz eu me expor à obra de Deus. Aquela busca de voto, tem que fazer. Ah, você quer estar fazendo então por quê? Você quer se salvar? Fala que tá, né, por obras ninguém são salvos. Não. Eu faço porque eu vivo. Eu faço porque eu creio que sou salvo em Cristo Jesus. Eu faço as boas obras porque eu sou salvo. Não para me salvar. Essa é a diferença. Né? A gente vai chegar lá em Efésios e vai falar disso também. Fica à vontade, o presbítero. Amém. O entendimento da pastor tem passado está sendo... Pode continuar. Tá. Amém. Quer continuar aqui a leitura? Isso. Esse é o pedaço que para tirar se ela fosse para ser imposta, ela seria algo imposta naquele tempo. Isso. Não, mas esperou-se, direcionou-se a um povo, e assim foi. Vamos continuar. Depois da fé. E de sorte somos... Aqui. 9, né? De sorte. De sorte que os que são da fé são benditos crente com o crente Abraão. Ó. Todos aqueles, eu já estou no 10. Uhum. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Olha só, está escrito aqui. Está escrito na minha Bíblia, está escrito na Bíblia do presbítero Almir, está escrito na sua. A escolha é minha, a escolha é do presbítero. Não. A escolha é sua, irmão. Escolhe. Só você examinar as escrituras.
Está escrito, maldito todo aquele que vive a lei. E esse justificar a lei. Esse sim é maldito. Esse sim está embaixo de maldição. O interessante, presbítero Almir, é porque as pessoas olham para a gente, que tem essa visão, ou que lê a palavra de Deus, nos chama de tudo quanto é atrocidade. Isso, é aquilo outro, que não sei lá, mas eles não provam, não tem como... Como é que eles têm de provar? Eles não têm outra observação. É isso, porque é isso e porque é aquilo. Que desculpa é pegar lá em Timóteo toda a Bíblia passa para assinar, para corrigir, mas é toda a Bíblia. Ele está falando de Moisés, ele está passando pelo tempo de Moisés, está ensinando o que houve, uma história está sendo contada, um fato real. Tanto que Moisés, na galeria dos heróis da fé, está lá, né? Isso. Está lá, mas foi um fato que passou, e a Bíblia vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, que a lei, ela foi feita para ser transitória. E vai dizer ali no final que Cristo aboliu a lei. Está escrito lá, cara. Eu vou fazer questão de ler essa parte. Coríntios capítulo 3. Eu não sei se é na primeira ou na segunda Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo... Não, acho que é na segunda Coríntios. Eu estou na segunda Coríntios. Vamos ver aí, gente, me ajuda aí. 2 Coríntios 3, 4. Aqui, tá bem aqui. Vamos dizer, então somos como Moisés, no 2 Coríntios capítulo 13, capítulo 3, versículo 13. Então somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Está escrito. Mas se os seus sentimentos, se os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Está escrito aí? Está escrito aqui. Meu Deus do céu! Então, não é difícil, irmãos. Não é difícil, é só ter boa vontade para ensinar. Ter boa vontade. Porque, às vezes... É o entendimento de cumprimento, né? Se cumpriu... Já cumpriu, sim. Você construiu um prédio. Acabou de construir? Precisa construir mais alguma coisa? Não precisa mais. Cumpriu, já cumpriu. E aqui a gente vai seguir, vai dizer que todos aqueles que pôs, né? No versículo 10 de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Meu irmão, é mais de 600 leis. Entenda isso. São mais de 600 leis e você não pode errar nenhuma. Ele não está proibindo aqui que você quer ver. É seu. Agora, irmão, é difícil. Eu sou falho, irmão. Se eu vivesse no tempo da lei ali, certamente, né? E muitos querem o tempo da lei, presbítero, de volta. Fala, e cadê os homens, as mulheres, os adúlteros sendo apedrejados? Não era tempo da lei, irmão. Pegou, tinha que levar para essa pública e ia ferrar, mas não. Só querem pegar as coisas que beneficiam o sistema. A palavra é essa, tá? Não estou falando da igreja, estou falando de um sistema. Isso aqui beneficia. Isso aqui vai fazer o sistema andar sob controle humano. Sob controle humano. Onde o homem pode colocar regras e até mesmo fazer a pessoa temer pelo medo. Pelo medo.
Obedecer pelo medo. Exatamente. Como é que faz aí os ditadores, essas coisas aí? Bota o terror, a pessoa acaba obedecendo pelo medo. Né? E aqui é bem claro, gente. Poxa, a gente não precisa estar ali. Se eu for pegar mais texto aqui, Deuteronômio 27 também, Deuteronômio 27, isso. 27 e 26, vai dizer, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não os cumprido, todo o povo dirá. Maldito o homem, né? Diz antigamente, naquela época, e quando eles falaram, você vai comer o melhor dessa terra, vai uma terra de maná, leite e mel, estava falando da terra prometida, que estavam dando os judeus, os hebreus que iam atravessar, né? Hoje a pessoa leva aquilo para a sua vida, a vida de Cristo é um martírio, o crente vai ser perseguido, tem que ser morto pelo nome dele, morto. Hoje, graças a Deus, nós aqui estamos podendo falar do Evangelho livre, mas tem países, nações que a gente não pode mais falar, né? Como na Coreia, China, e outros países islâmicos aí que, nossa, meu irmão, serão perseguidos. Hoje nós temos essa infinita misericórdia que estamos alcançando no dia de hoje, mas tem gente já morrendo aí pela palavra de Deus. Então o Evangelho não é mamão com açúcar. Até porque a nossa promessa agora não é mais terreno, né? Não é mais terreno. Começa lá em Isaías, né? Prometendo novos céus, nova terra. E não será essa terra aqui. Verdade, exatamente. Tudo será transformado, né? Tudo será transformado para que nós possamos viver realmente uma nova terra, com Cristo, né? Assim, a nova aliança, promessa é essa. Verdade, é isso aí. E engraçado que aqui no 3, né? Paulo já tinha passado ali, já tinha pregado Jesus. Quando voltou, eles estavam voltando para a lei, querendo voltar para os primeiros rudimentos. Olha, Gálatas, insensatos, o que fazem te voltar aos primeiros rudimentos? Né? De lá, os judeus de lá queriam. Né? Porque, para você ter uma ideia, ouvinte, você que está aí na Missões Web aí, você que está em casa, quando Jesus que os apóstolos começaram a pregar, os judeus, eles não teve que se converter ao judaísmo, ele teve que se converter a Cristo. Até os próprios judeus. O que é se converter? Aceitar os ensinamentos da doutrina dos apóstolos, a qual Cristo deixou. Então já não era mais a doutrina judaica, já não era mais. Né? Então aqueles que aceitavam aquela doutrina, eles eram diferentes. Olha a diferença. E tinha um embate aqui, tinha pessoas que ainda ficavam lutando para aquilo ali não acontecer. E até tem um grupo de judeus até hoje que não acredita que Jesus era o Messias. O Messias ainda vai vir. Isso. Tem esse grupo de judeus. Já tem. E dentro dos judeus tem várias gente. Deixa vocês entenderem. Ó, naquele tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, tinha muitas tribos ali. E essa tribo mais radical até hoje, né, acredita que Jesus não veio. Que o Messias não chegou. Para tu ver como os judeus é uma coisa complexa. Por isso muitas leis, por isso muitos costumes sobre o povo judeu. Por que aqui em Abraão, quando foi dado para os gentios, alcançar os gentios, não abrangeu a lei? Poderia começar dali. Ó, Abraão, vamos fazer a lei assim. Porque então, a cultura judaica era uma cultura, vamos dizer assim, muito complexa. Até hoje, quem vai para Jerusalém, tu vê que é uma cultura muito complexa. Né? Quem estuda um pouco de Israel, vai ver que a cultura lá, isso é um povo livre. Né? Eles aceitam todos, né? Lá tem homossexuais, fazem parada gays, anda, né? Eles têm a fé deles. É um povo, mas a cultura deles é muito complexa. As crianças lá são ensinadas aos pequenos. E naquela época, ao 8º dia era circuncidado. Para ter uma ideia, como que eles eram tão rigorosos naquilo que eles faziam, nos rituais. Né? E pondo uma certa religiosidade em cima das coisas. E aquele povo que ganhou a promessa. Né? Nós não, gentios. Nós viemos, fomos abençoados através de
Cristo pela fé em Abraão, que é chamado pai da fé. Foi imputado nele a justiça pela fé. Uma coisa, né, que a gente fica pensando, será que o povo não consegue ler? Não sabe diferenciar um povo do outro? O que foi feito para um povo, está bem claro ali que isso aí durou até os judeus. Quando Jesus veio, que o véu se rasgou, que ele começou a pregar para os gentios, que foi no caso, né, que ele começou a chamar, vim para os meus me rejeitou, começou que abriu lá para todo mundo entrar, foi se dado como uma graça, como uma nova aliança. Uma nova aliança. Porque pela lei, todos estavam embaixo de maldição. Mas foi no último programa, né? Nós estávamos aqui. Aí falou, eu vou te amaldiçoar. Eu falei para ele, não, tem um cara falou disso que vai me amaldiçoar. Aí eu falei para você, manda ele tentar. Estou em Cristo Jesus. Para mim, contra mim não há condenação. Contra mim não há maldição. Isaías 53, vamos para Isaías 53, você é mais rápido que eu. Isaías 53. Pô, a gente está lá, claro. E tem gente fazendo campanha de maldição, quebra de maldição, quebra. Para crente, não. Pelo amor de Deus, você que é crente, ir lá para... 53? Versículo 1? Não, mas acho que é mais aqui que vai se falar que ele levou sobre si nossas dores. Levou... Sim. Ele foi oprimido. Isaías foi o profeta messiânico que mais falou da vinda de Cristo. Que mais falou da vida de Cristo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas promessas, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui ele se fez o quê? Maldito. Maldito. Porque todo aquele que era posto no madeiro, não é porque ele. Uma que ele não poderia nem comer, porque ele cumpriu toda a lei. Para começar. Né? E ele foi posto naquela época, todo aquele que era posto naquele madeiro era tido como maldito. Ele se fez maldito para levar todas as nossas maldições. Você está entendendo, ouvinte? Você que está aí, anota aí, risca aí, Isaías 53, Gálatas capítulo 3, Deuteronômio 27, 26, vai anotando aí, lê tudo, para você ler o contexto da história. Não é? E é muito gratificante a gente levar essa palavra até vocês. Às vezes você está sob um jugo pesado, você está aí preso à religiosidade, você está preso às coisas que já se passaram. Né? As coisas que já se passaram. Pastor, mas então não estou falando, toda a Bíblia ela foi feita para ensinar. E ela ensina através da lei, que é, né, das coisas da lei, que é sobre a lei, todos nós não tínhamos salvação, estávamos todos destituídos da graça. Da glória de Deus. Que é a graça. É a graça. Você está entendendo? Quem quer continuar com isso, quem está pregando isso, não quer que você alcance a salvação. Porque é impossível se salvar, a gente vai continuar o texto, através da lei. Vamos, é o 11. É o 11? É, né? Vamos lá. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí, irmãos. Então como que a gente vai querer algo para a gente a qual não nos justifica? Não tem poder para salvar minha alma. Não tem poder para me melhorar como pessoa. E o justo viverá da fé. Que fé? Cristo Jesus, o justificador. Ele é o único que me justifica. Preste atenção, ouvinte. Se Jesus me condenar, ele vai continuar sendo justo. Porque eu que sou o pecador. Ele me lançou no inferno. O pastor Renato era legal, era maneiro.
vou ajudar. Mas se ele me lançar na velha, ele não vai deixar de ser injusto. Ele vai continuar sendo justo. Porque ele é o sem pecado. Ele é o Cordeiro Santo. Ele é o príncipe da paz, o alfa, o ômega. Aquele que morreu na cruz e levou as minhas maldições. Já começa por aí. Então só tem aquele que me justifica através da fé em Cristo Jesus. A carne, gente, deixa eu explicar um negócio da carne. A carne, ela peca, não adianta. Peca todos os dias. Você dizer para mim que você passou um dia todo, pensamento, ato, gesto, ela peca. Até mesmo você julgar uma pessoa sem conhecer, sem falar, ou até mesmo você fazer um mau pensamento de alguém, ou que seja, você já pecou. A Bíblia diz isso. E a lei nos mostra, nos levou a quem? O Salvador. A lei fez a transição para a graça. Nos mostrou que nós somos falhos. Nos mostrou só os nossos defeitos. Ó, me pecou. Ele adulterou, pastor Renato adulterou, me roubou, pastor Renato roubou. A lei mostrou que nós precisamos de um Salvador. Que sem ele nós não vamos conseguir. Olha só, olha a magnitude desse debate, gente. Desse papo. Não. A lei vai te ficando, olha só, não. Ele vai chegar lá. Não que a lei de todo seja ruim. Foi tudo de mal. Não foi. Ela nos apontou a necessidade de um Salvador. Porque através dela, ninguém se justificou. Eita glória, meu Deus, irmão. Né? Que impressionante, hein, o presbítero Almir. E pelo contrário, né? A lei para quem é a lei? Para os transgressores. Muito bem lembrado isso aí. A lei é para os transgressores. Exatamente. Ela não tem uma função, a outra não ser me condenar. Mas a graça, não. A graça, ela chega com um perdão. Eu e nem você merecia, mas nos perdoou. Te deu uma chance de fazer uma nova aliança. Ó, irmão. Sou eu. Por quê? Tem uma nova aliança. Deu para mim e para o presbítero Almir o Espírito dele. Não nos deu a lei, mas nos deu o Espírito. E a Bíblia vai falar no livro de João que ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. No mesmo livro de João vai dizer que quem não tem pecado, diz que não tem pecado, é mentiroso. Paulo ele falou que é uma luta constante entre a carne e o Espírito. A carne mata, o Espírito vivifica. A nossa semente pecaminosa em nossa carne. Todos os dias para mim é uma luta, a minha carne. A luta, varão. Em todos os sentidos. Uma luta, uma batalha. A daquele que se dobra os joelhos diante de Deus e diz, Senhor, se confessa os seus pecados. Eu falo assim, tantos. Você tem que falar para o Senhor que eu quero melhorar. E o Espírito dentro de você começa a te apontar, ó, o caminho é esse. Não é mais a lei que te indica o caminho. Não é mais a lei que te aponta o que você tem que fazer. Mas o Espírito de Deus que o varão recebeu e que eu recebi, que mora dentro de mim e dentro dele, nos indica o caminho que devemos seguir. Tá? Eita Deus! Agora permanecer. Permanecer nesse caminho. Se estamos em Cristo. Gente, isso é uma coisa maravilhosa, irmão. Uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Ele vai te esclarecendo, vai falar, irmão. Se você que está aí tem dúvida de alguma coisa, leia. Faça que nem eu, faça que nem o presbítero Almir, leia. Leia. Porque visão, todos têm uma visão. Mas a Bíblia, a exegese da Bíblia é uma só. O texto é esse, o texto tem que ser esse. Ela não vai poder mudar. Para tu ver, tem que pegar todo o capítulo, tudo ali que está escrito, toda a história. As bênçãos não chegaram para mim, para o
espíritos vão vir? Através da lei. Não. Chegaram através da graça. Foi imputada como justiça pelo Abraão pela fé. E a Bíblia vai chamar ele de pai. Nós chamamos Abraão de pai da fé. Então está lá separou aí em Hebreus, né? Isso. É Hebreu 11, né? Isso tá aqui. Mas é uma coisa muito forte, cara. É muito forte. Quando fala dos heróis da fé. Pela fé. Marido? Pode ler, faz esse favor. Ora, a fé é a certeza das coisas que, que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que visível não foi feito do que se vê. Pela fé, vai falar de Abraão somente? De Abraão somente. Pela fé Moisés também. Entretanto, antes de Abraão, mas chegando a Abraão, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Tá vendo, gente? Pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em todas as com Isaac, Jacó e assim por diante. É o texto que vai falando dele ir para a terra da promessa. Onde foi nada ali, né, que ele pegou sobre a parentela de Abraão, eles adoravam ídolos, estátuas, faziam aquelas coisas. Né? Ele saiu ali, Deus chamou ele, e pela fé, não de vista, Deus sai, ele obedeceu. O que impulsionou Abraão? Foi uma lei? Foi uma regra? Foi pela fé. Ele ouviu. Nós hoje temos o Espírito Santo que nos impulsiona. O que eu acabei de falar no início do programa? Eu estou impulsionado de fazer isso. É uma coisa que me impulsiona, não é porque o meu pastor onde eu congrego manda, outro não. Eu evangelizar me impulsiona porque o Espírito Santo clama dentro de mim com gemidos inexprimíveis, para que eu possa evangelizar, para que eu possa falar do amor dele, para que eu possa virar uma criatura melhor. E sem ele eu não tenho como ser um homem bom, uma pessoa boa. Não tenho. Então, uma pessoa que é convertida em Cristo Jesus, não é aquela que aceitou Jesus. Aquela que é convertida. Aceitar Jesus todo mundo aceita. Né? Estou falando, convertido. E quem somos nós para aceitar Jesus? Hoje eu vi uma pregação muito bacana que falou de uma coisa bem dizendo, nós é que somos pecadores. É ele que tem que nos receber. Se assim bem apraz. A Bíblia fala que a salvação é dada por ele. Quem aceita não é ele, é nós. É ele que nos recebe. Ele que nos recebe. E lá Jesus ele falou assim, todo aquele que meu Pai me der ou enviar, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Daí para frente nós somos impulsionados pelo Espírito que mora dentro de nós. Para com esse negócio, irmão, de pensar que o Espírito Santo é que nem esses espíritos imundos aí que entra e sai. Você recebeu o Espírito Santo. Encha a tua casa, porque ele vai te impulsionar. Mantenha ela cheia. Busque os dons maravilhosos de Deus para se encher na obra do Senhor. Coragem tu já tem, porque quem tem o Espírito Santo tem coragem. A Bíblia fala que ele não nos ungiu com um espírito de covardia. Coragem, né? Você sair quebrando tudo, discutindo com todo mundo. É o contrário. Coragem, presbítero, é você estar aqui, vir aqui fazer o programa. Tem centenas de pessoas aí, até mais, ouvindo aqui fora.
Coragem é você levantar e encarar, depois de você falar tanta coisa, você ter que encarar um sistema. Ah, mas isso e aquilo lá, você é coragem de enfrentar, porque você não vive de curtida. Você não quer aparecer, você não quer se mostrar, independente do que vão achar de você, você quer andar pela linha certa, a linha tênue da Bíblia. Porque só assim você vai conhecer qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Não tem como você achar de outro jeito. E é muito maravilhoso, irmãos, isso aqui, que eu já vinha semanas ali degustando, conversando, as pessoas vinham, mandavam coisas para mim, poxa, legal, pô, estudos, já mandaram estudos. Pastor, vê se examina esse estudo aí. Só que, pô, estudo com mais de 7, 8, 10 páginas. É difícil. E a Bíblia não é para um montão de coisa, encher um monte de coisa, não. A Bíblia é simples. É simples. Você lê, você entende ela. Você consegue entender, por mais que a tradução seja de uma, seja de outra, você vai conseguir as coisas básicas da Bíblia, você vai entender. Né? E confesso que às vezes eu tenho dificuldade de estar no meio de algumas coisas, porque eu sinto, porque você conheceu. E quem conhece a verdade, meu amigo, quem já andou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Irmão, não sabe viver. Vai andar na verdade. E ela te consome, te constrange, filha. Você pensa na parede, ó, tu bem sabes disso, mas estás com medo? Nós fazendo isso aí. Tem um cientista que ele fala, todo mundo repete isso. E quando a mente ganha um conhecimento, ela expande. E é impossível dela voltar ao seu estado normal. O que quando fala João 82, conhecer a verdade, ele não está falando de você conhecer, ele está falando de você conhecer, de conhecimento. Conheceis a verdade, conhecer a verdade. Ele está falando no verbo, na tradução desse verbo lá no grego, é de conhecimento. Ele está falando de conhecer, conheças a verdade. A verdade vos libertará. Você quando acessa a informação, como ele falou, a massa cefálica vai aumentando. E não tem mais como voltar ao estado normal. Não tem mais. Nosso cérebro ele é consumidor de informações. Nós somos supercomputador aqui. Né? Olha só, já estou com 50 anos, 51 anos, olha quanta informação eu ainda guardo aqui, ó, de 50 anos atrás. Fotos, fotografias, tudo aqui, ó. E o meu celular já está com a memória cheia. Não tem nem. Já está dando pane. Já está batendo bola. bola. Então, meu amado, meu irmão, é maravilhoso estar com vocês nessa segunda-feira abençoada. Muito, 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 muito. Estar aqui com o presbítero, muito gratificante. Vou deixar aqui um alô aqui para a diaconisa Girlene. Pô, benção, pensa numa mulher benção. Essa daí. A nossa irmã aqui que nos enviou áudio, a irmã Ivone, a sua filha Elis, o seu esposo Luiz, que ela trata com uma forma amorosa, o Luizinho. Ô Luizinho, eita fé, Deus abençoe essa família aí. A irmã Girlene também, nossa, é uma bênção, foi muita gratidão, porque, poxa, o que ela fez por mim, poucas pessoas fazem, poucas, tá? Então, a gente quer te passar isso, né, presbítero? Essa religiosidade, esses ritos, muito rituais, as pessoas valorizarem mais os rituais do que... Esse final de semana eu não fui na congregação, no outro eu fui, nesse eu não fui. Por quê? Fiquei com a minha netinha esse final de semana. Minhas férias vão acabar, mas já vou trabalhar. E eu falei, não, quero minha família. Sabe por quê? Eu sou filho do dono da vida, mas eu não sou o dono da vida. Hoje, o presente está na minha frente. Mas eu não sei se eu vou estar amanhã no futuro, porque o dono da vida é que decide, não sou eu. Então, se você está aí, procure abraçar seus filhos, sua família, é a coisa mais preciosa que Deus te deu para você cuidar. Abrace, para quando ela cresceu, a minha neta cresceu, eu acho que meu vovô tinha tempo, brincava comigo, meu filho, poxa, brincava, meu pai me levou para o taekwondo, me formou com os caráter, minha mãe, e, né, meus irmãos aqui, que estou sempre com eles aqui, o Rogério, um abraço para o Rogério ali da mercearia, fazer aqui uma propaganda da mercearia Estrela d'Alva aqui na
na antiga Avenida J, bem aqui no final, do lado da Patrícia do Bolo, mais um, né? Patrícia do Bolo, que é o melhor bolo da cidade aí, ó. Meu Deus do céu. Benção, né? Benção, benção, benção. Entenderam? Então você tem que viver isso, as coisas que Deus te deu para cuidar, cuide. Por isso que eu estou aqui na segunda-feira, ajeitando as coisas todas. Tô lá. Amanhã tem Taekwondo, terça-feira tem Taekwondo, estou lá. Eu cuido porque eu já falei, eu sou o dono, eu sou filho do dono, mas eu não sou o dono. É ele que diz a hora de ir, de vir. Como falando no programa passado, né? Bem quero, mas se for para ficar, a gente fique em amor, em harmonia, trazendo, levando para vocês um exemplo, as coisas maravilhosas. Quer completar aí o presbítero? Sobre, né? Tem aqui onde eu fui no 13, né? No 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez por maldição. Ele se fez maldito por nós, para carregar toda. Por que a nossa maldição? Lei. Tudo. Maldito todo aquele que não cumprir todas as coisas da lei. Não teve ninguém que cumpriu a não ser Cristo. Ele se fez maldito por mim, por você, por todos vocês ouvintes da Rádio Missões Web, que está nos acompanhando, para que eu e você tivessem receber a graça e começarmos uma nova aliança com Deus. Uma aliança que fala que o ministério de Cristo é um ministério de justiça, de amor, e a justiça dele é aplicada através do amor. Assim como fez com Abraão lá antes. Ele foi imputado por justiça porque creu. Em Efésios, vai ser o próximo programa, que vai ser falar sobre Efésios, né? A salvação pelas obras da lei. A gente vai esticar, a gente vai combater algumas coisas aqui, porque combater, gente, a gente está combatendo a igreja não, tá, irmão? Em nome de Jesus. Nada disso, não. A gente está combatendo os falsos profetas, aqueles que querem dominar a mente das pessoas à base do terror. E a falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Ó, a salvação é pela graça, está bem escrito logo. Ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a graça não vem de nós. Vem de quem? Vem de Deus. A salvação vem de quem? De Deus? Ou vem das obras? E aqui vai dizer que ele dá a quem ele quiser. Ele vai dizer no 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Foi o que eu falei no início. Eu não faço boas obras para me salvar. Eu ando em boas obras porque sou salvo em Cristo Jesus. E o crente fala, eu não tenho certeza que eu vou ser salvo. Não tem certeza? Como é que a fé vai operar no meio da dúvida? Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a espera que aconteça. E aonde tem dúvida, tem fé? Não pode andar. Não pode. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a espera que aconteça. Então, querido, se Satanás quiser vir na tua cara, você se acha salvo, você enche a sua boca e fala, eu sou salvo em Cristo Jesus. Tenha consciência da salvação. Busque ela todos os dias, sim, todos os dias. Mas não deixe que Satanás venha colocar em você a sementinha da dúvida, dizendo que você não é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, dizendo que você não é um sacerdote santo, que você não é nação eleita, que você não é templo e nem morada do Espírito. Ele quer fazer isso contigo. Quer fazer isso contigo, mulher. Quer fazer isso contigo, homem. Varão, varoa, jovem. Porque quando você tem ciência que você é templo do Espírito, que ele mora dentro de você, você já vai, opa. Jesus mora em mim. Fez habitação em mim. Não vai precisar ali te dizer o que você tem que fazer, não. Está ali dentro de você. Automaticamente, o Espírito, tua alma vai saber. Porque aquele que tem o Espírito Santo e anda por caminhos tortos,
certamente o semblante não é de alegria. Né? Agora, aquele que tem o Espírito Santo e anda pelos caminhos do Senhor, não estou falando sem pecado, não. Acho que se esforça, que está ali, né? Chega nos pés de Deus toda noite, Senhor, me perdoa. Mas aquela não é aquela oração rituosa, não. É sincera. Chega a ser a reza. É isso aí. Rituosa. Uma coisa sincera com Deus. Ele vê que você realmente está lutando contra a sua carne. Que é a batalha que nós vamos ter que fazer até o final de nossas vidas, lutar contra a nossa carne. Você entendeu? Por isso esse debate, essa palavra que está sendo destilada aqui, não sei se o irmão tem a mesma visão que eu falo bastante, o irmão fala pouco. Né? Por isso que nós ficamos pegando. Né? Eu não sei se essa é o que eu entendo, que me passa sobre a lei, que me passa sobre as bênçãos que eu recebi. E a Bíblia vai dizer que se eu estiver em Cristo Jesus, nenhuma condenação está. E o que se eu estou em Cristo Jesus, aquele que se fez maldito e levou todas as minhas dores, curou todas as minhas feridas, eu não posso receber palavra de maldição, não vai me alcançar. Não vai ter lei que faça me tornar maldito. Porque eu já não vivo mais sobre a lei, mas vivo pela fé. Em Cristo Jesus, o seu justificador, irmãos. Ele já sabia, onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia que os tempos seriam tenebrosos. Verdade. Ele já sabia. Eu não estou falando coisa de flash, não. Eu não sou religioso. Mas tem hoje as mulheres vão quase peladas para a igreja. Marcando as partes íntimas, as coisas, né? Não sei, não estou falando, mas lá, né, o senhor fala que não é religioso, então lá o lugar santo, lá onde estão os santos reunidos. Pessoas que às vezes têm algum tipo de problemas, estão ali pra, né, junto com os irmãos, ir para frente e começa a olhar, e o cara gosta de adulterar e né? É a mesma coisa se você então bota o suquinho da ceia, bota vinho, então, já que não é para ser isso. Por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja que tem problema com o alcoolismo. Então não é uma coisa de... Aquilo é um ritual, aquilo é só um memorial para estarem reunidos ali, celebrar, né, a morte e a ressurreição de Cristo e fazer xixi até o dia da minha vinda, repartir do pão. Respeitosamente, uns irmãos respeitar o outro e não ter o que se envergonhar, irmão. Está escrito. Eu não sou religioso, mas o negócio está ficando demais. Está passando do limite. Paulo ele fala para a gente não ter abusado da liberdade que ganhamos. Não transformar a liberdade por libertinagem. Nosso Deus é um Deus santo, irmão. E Ele nos chamou para ser santos. Deus é santo e se importa que sejamos santos. Exatamente. Também. Paulo falou, sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Poxa, você já viu Cristo fazer isso? Será que ele faria? Como eu estou aqui, estou legal. Não estou pegando veste não, tá, irmão? Estou pegando veste não. Mas tem homem contra a mulher. Tem um cara que bota uma calça colada, toda agarrada no meio dos seus órgãos ali. Poxa, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de temor, né, a Deus, ter um pouco, né, respeitar. Né? Então, eu acho que tudo tem um limite. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito a fazer. Né? E eu gostei de fazer um apanhadão para a gente terminar aqui. Antes disso, gente, deixa eu colocar aqui a nossa... Eu esqueci de rodar isso aqui e eu não posso esquecer disso aqui. Isso aqui é... É esse aqui, ó. Venha conhecer a Igreja Batista Aliança Eterna, pastor dirigente Irã Júnior. Estamos localizados na Rua 8, Boa Esperança. Temos cultos às quintas-feiras, às 19h45 e aos domingos às 19h. Deus tem uma palavra de vitória para você. Não perca a oportunidade de receber bênçãos e fortalecer sua fé.
Participe dos nossos cultos e sinta a presença de Deus em sua vida. Anote na agenda: quintas 19h45 e domingo às 19h. Esperamos por você na Igreja Batista Aliança Eterna. É isso aí, gente. Você que é aqui, ó, gente, isso aqui é Seropédico, no estado do Rio de Janeiro, aqui em Seropédico, Aliança Batista, ou Igreja Batista Aliança Eterna, na Rua 8, na rua do Colégio Pastor Gerson, aqui no bairro Boa Esperança. Você que aqui de perto, está procurando um lugar para congregar, ou está querendo assistir um culto, tá lá, quinta-feira, 15h45. No domingo não é às 19h não, tá? O horário reformulou, é às 18h, tá bom? Pastor dirigente, pastor Irã. Gente bacana demais. Né? Quem puder, mora perto, tá feito o convite. Quer fazer um resumo aí, o presbítero Almir, dessa montão de lei para a gente encerrar o programa de hoje? Aí agradecer as rádios que transmitiram o programa. Nós estamos transmitindo o programa, são 4 rádios que pediram para transmitir o programa. Nós somos ninguém, né? Grãozinho de areia, mas Deus, a humildade daqueles que querem se afastar do palco, mas Deus vê, aqueles que querem se afastar da plateia, mas Deus vê, e está levando aí a rádio com o programa Papo de Cristão. Então, Deus abençoe, muito obrigado, muito feliz pela sua audiência. Só um entendimento meu, que a gente não precisa de ser mandado para poder obedecer a Deus. Então, o Espírito Santo já nos capacita, já nos mostra, já nos dá a visão de temor a Deus. Então, o salmista vai dizer que o temor é o princípio de toda a sabedoria. Então, que nós possamos realmente deixar o Espírito Santo nos conduzir na vida, para que possamos alcançar alguma coisa pela fé em Cristo Jesus. Né? Porque se depender da minha nada, da obra, nada só. Não imite o pastor Renato, não imite o presbítero Almir. Seja o imitador de Cristo, de Jesus, porque ele foi o único que cumpriu todas as leis, foi o único que não pecou. É o Cordeiro Santo, nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje eu vou me despedir, claro, com aquela música, né? Nossa, que nós ganhamos aí, né? Eu vou botar aqui a todo vapor. Ó. Deixa eu colocar um pouquinho aí minha assistente. Tô com a minha assistente aqui, ó, gente, já. Minha esposa Sônia, atrás da câmera dela, fica ali, pá. Vamos escutar um pouquinho. Sentamos juntos pra conversar, na mesa simples, luz a brilhar, palavra viva, vida a guiar. No coração o amor vai pulsar. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Gostei muito, né, gente? Fé que nos sustenta, nossa direção. É Cristo o centro da nossa união. Entre risadas, histórias de vida, lutas, vitórias, jornada vivida. Gente, boa noite. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, a união dos santos e a paz que excede todo entendimento humano vem estar com vós todos, não só na segunda, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.